Olá, igreja, como que vocês estão, família? Estão todos bem? Espero que sim, é claro, porque a gente está aqui hoje com um novo propósito, que é o livro de 1 Crônicas. Esse livro vai ser dividido em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 21 e do 22 ao 29. Mas o interessante desse livro é que ele parece uma cópia do livro de Samuel e de Reis, mas precisamos nos debruçar sobre a palavra, que a gente vai ver que Deus revela coisas incríveis, principalmente nos trazendo à memória de novo a história, para que isso fique bem guardado no nosso coração, para a gente ver que Deus não foge dos seus propósitos. E uma das coisas que nos mostra claramente isso é o livro do 1º capítulo ao capítulo 9, que fala sobre a genealogia. Olha, para muitos não gostam de ler, porque é genealogia, mas é importante a gente ler porque de Adão a Abraão, de Abraão até Jacó, de Jacó até Davi e de Davi até o cativeiro na Babilônia, a gente vai ver que todo o propósito de Deus está alinhado. E vamos ver a genealogia de cada tribo, e a gente vai ver que independente de alguns reis ter obedecido e outros não, o Senhor não desistiu do seu propósito, a sua bênção maior, que é a vinda do Messias. E nós vamos ver que o livro de Crônicas em si fala somente sobre o Reino do Sul, que é justamente aquele povo da linhagem de Davi. Quero dizer para vocês assim, que ao chegar ao capítulo 9, a gente vai perceber que no 10º capítulo começa então a contar a história, né, que a gente já viu lá atrás, mas a história sobre a morte de Saul. No capítulo 11, logo a seguir, a gente vê a unção de Davi. E Davi foi ungido rei, e daí por diante a gente vai seguindo a história, e a gente vai ver que no capítulo 13, Davi decidiu trazer a arca que estava na casa de Obed-edom, quando os filisteus a devolveram, e ela não retornou a Israel, a Jerusalém, quando estava no período do rei Saul. Davi resolve buscá-la, mas algo correu mal, e a arca não chegou a Jerusalém. No capítulo 15, você vai perceber que ele começa o capítulo 15 dizendo: a arca do Senhor precisa ser transportada nos ombros dos levitas. E isso acontece que deu certo, a arca chegou a Jerusalém. Então, a gente percebe que após a arca chegar em Jerusalém, Davi teve muitas batalhas que ele venceu, e isso trouxe um desejo no coração de Davi, que era contar o seu povo. O seu comandante, Joabe, ele disse assim: meu rei, não convém que a gente faça isso. Mas prevaleceu a palavra do rei, e assim foi feita a contagem. Deus então se entristeceu muito com essa situação de Davi, e veio a consequência sobre o povo. Davi então reconhece o seu erro, e nesse momento o profeta chega para Davi, enviado por Deus, e fala: Davi, o Senhor mandou que você escolhesse das 3 uma coisa: 3 anos de fome, 3 meses a qual você seja consumido pelos seus adversários e a espada dos seus inimigos te alcance, ou 3 dias debaixo da espada do Senhor. Era muito complicado essa situação para Davi, mas ele havia errado e precisava então se consertar diante de Deus, e Davi escolhe então 3 dias debaixo da espada do Senhor. E ele sabe o que ele diz? Eu prefiro estar debaixo das mãos de Deus, sendo disciplinado, porque Deus é um Deus de grande misericórdia. E assim então se fez a escolha de Davi, e Deus fala para ele depois então ir ao monte, construir o altar, e o dono daquele lugar viu tudo que se passava com o anjo naquele momento, lá no capítulo 21, e oferece a Davi então a terra para fazer o altar, o boi para o sacrifício. E lá no versículo 24 do capítulo 21, Davi fala para aquele homem assim: eu jamais oferecerei ao Senhor aquilo que não tem valor. Quero pagar pelo valor da terra, quero pagar pelo valor dos bois. Quero dizer para você uma coisa: sempre
por mais errado que nós estejamos, por maior que tenha sido a nossa falha, estaremos sempre debaixo das mãos de Deus, por mais que sejamos corrigidos duramente, porque nós sabemos que Deus é um Deus de misericórdia. E sabemos também que com Ele nós podemos ser perdoados. Aqui no capítulo 21, a gente encerra a leitura semanal. E na próxima semana, do capítulo 22 ao capítulo 29, nós estaremos meditando assim sobre o livro de Crônicas. Grande abraço e boa leitura para vocês.